Há algo de profundamente humano na sinceridade. É aquela rara sensação de poder falar sem calcular cada palavra antes de soltá-la, sem precisar decifrar códigos. Mas o que acontece quando esse vidro começa a embaçar? Quando você percebe, pelo canto do olho, que ser honesto deixou de ser seguro para você? Talvez você já tenha sentido isso. A sensação de que suas palavras, antes leves, agora são pesadas como chumbo. De que cada frase que você solta no ar é recolhida, guardada e meses depois devolvida contra você como uma lâmina. Hoje vamos falar sobre um tipo específico de silêncio. Não o silêncio da paz, mas o silêncio da sobrevivência. A morte da sinceridade dentro de uma relação narcisista. E por quê? Para algumas pessoas, o desaparecimento de si mesmas parece ser o único refúgio possível. No início, a sinceridade é o que alimenta o vínculo. Você entrega sua vulnerabilidade como quem entrega um tesouro. Você acredita que se o outro conhece suas dores e seus medos, ele saberá onde não tocar. Você entregou a chave, sem imaginar que ele abriria outra porta com ela. Mas na dinâmica narcisista, a comunicação não serve para conectar, ela serve para controlar. A sua vulnerabilidade não é um mapa para o cuidado, é um inventário de pontos de pressão. Everything is just Quando você shades of diz eu tenho gray, isn't medo de it? ser abandonado, você There's não no está pedindo color colo. left. Para o outro, você está revelando o exato lugar onde apertar quando precisar te manter quieto. A transparência virou munição. E a partir daqui, a verdade começa a ter um preço alto demais para ser paga. O psicólogo humanista Carl Rogers escreveu em On Becoming a Person que a autenticidade é a base de qualquer relação que valha ser chamada de relação. Para ele, estar presente de verdade exige que a pessoa seja o que ela é, sem armadura, emocionalmente acessível. Rogers chamava isso de congruência. Mas existe um tipo de vínculo onde a congruência não é bem-vinda. Onde ser quem você é representa uma ameaça. É aí que entra o trabalho do Dr. Craig Malkin. Em Rethinking Narcissism, Malkin redefine o narcisismo extremo não como excesso de amor próprio, mas como uma fobia de emoção, um vício em sentir-se especial que não tolera o contato com o que é comum, falho, humano. Malkin descreve um processo que ele chama de batata quente emocional. Quando o narcisista sente vergonha ou insegurança, ele não processa isso internamente. Ele transfere, ele devolve a emoção para você, embrulhada em crítica ou em silêncio punitivo. Se você tenta ser sincero sobre uma dor que ele causou, ele te faz sentir excessivo, egoísta, grande demais para o espaço que lhe foi dado. É o nascimento do que Malkin chama de ecoísmo. Você para de ter uma voz própria e passa a ser So we apenas um stand eco here, do que o outro repeating the precisa ouvir patterns of the para past, não se sentir hoping for a ameaçado. different outcome Para this time around. sobreviver a esse bombardeio, você começa a minguar. Você aprende a técnica da pedra cinza. Você se torna neutro, desinteressante, sem reações. Se você não brilha, não incomoda. Se você não sente nada por fora, o outro para de se nutrir do seu mal-estar. Mas veja o paradoxo cruel. Para se proteger de quem você ama, você precisa deixar de ser quem você é. Ser uma pedra cinza é o oposto da natureza humana franca. É como pedir para um rio parar de correr para não incomodar a margem. Você começa a desaparecer de si mesmo. A sinceridade morre porque ser autêntico se tornou psicologicamente perigoso. Não vivemos em um vácuo, e seria fácil demais dizer apenas que vivemos na era da performance. O que vale notar é algo mais preciso. A nossa cultura não apenas permite o narcisismo, ela o seleciona. O profissional que nunca admite erro avança mais rápido. O líder que não demonstra vulnerabilidade é lido como forte.
A pessoa que recua, que pondera, que diz eu errei ou eu não sei, essa é a pessoa que perde a sala. Em ambientes assim, a sinceridade não é apenas inconveniente, ela é estrategicamente desvantajosa. O narcisismo não é um desvio da cultura contemporânea. Ele é o seu candidato favorito. E quando isso acontece em escala, nas empresas, nas famílias, nas telas, o silêncio deixa de ser uma resposta individual a uma relação doentia. Ele se torna um reflexo coletivo de um mundo onde mostrar o que você realmente sente passou a ser chamado de fraqueza. O problema nunca foi a sua franqueza. O problema foi o solo onde você tentou plantá-la. Mas antes de chegar ao silêncio, quase todo mundo tenta uma última vez. Você diz com cuidado, com palavras escolhidas, eu me sinto sozinho quando isso acontece. E você observa. Você espera ver se há do outro lado alguma coisa que se move em direção a você. Se o que volta é mais frieza, mais inversão, mais culpa, essa resposta também é uma informação. Talvez a mais importante que você receba nessa relação. Se você se calou depois disso, não se culpe. Você aprendeu a calibrar o quanto de você o outro conseguia suportar. Isso não é traição de si mesmo. É a prova de que você sobreviveu. A sinceridade não morreu dentro de você. Ela só entrou em um estado de hibernação profunda, esperando por um lugar onde o respeito não seja uma moeda de troca, mas o ar que se respira. Talvez o primeiro passo para recuperá-la não seja falar com o outro, mas voltar a ser sincero, em silêncio consigo mesmo,